Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A questão 756. O que significam essas palavras? A acusação deve ser sincera. A acusação dos pecados na confissão. A acusação deve ser sincera significa que é necessário declarar os pecados como eles são, sem os desculpar, sem os diminuir e sem os aumentar. Então, uma das condições de uma confissão bem feita é a sinceridade. Tem gente que acha que tem que aumentar para ter mais dor. Não, isso não é verdade. Seria um pecado de excesso. Tem gente que quer simplificar as coisas e faz um resumo que vai dissolver certas coisas. Ou deixam muito implícitas que o padre teria que ler os corações ou adivinhá-los. Isso também é errado. Nós temos que se confessar de tal modo que humanamente o padre entenda o que aconteceu. Não precisa contar história, não precisa explicar. E quando for necessário um detalhe que o padre está ouvindo, ele tem que perguntar. É obrigação do confessor. Se ele precisa saber de algo para a integridade da confissão, hein? Não é xeretear também, hein? Eu não conheço, mas deve ter algum mortal padre que quer xeretear a vida dos outros. Eu nunca vi isso. Mas são perguntas precisas que nós às vezes devemos fazer, né? Não, ou o penitente às vezes está constrangido, ou às vezes não sabe muito bem como se acusar de certas coisas, o padre pergunta, mas se o padre não perguntou e está ouvindo a acusação clara, sincera, então não precisa dar mais detalhes para achar que com os detalhes a confissão vai ser sincera. Então não pode diminuir, aumentar e nem desculpar. A desculpa às vezes é implícita, principalmente com coisas de ira, de raiva, de vingança. Ah, me fizeram tal coisa e eu fiz tal coisa. Isso é a explicação. Mas a gente coloca um drama, e às vezes tem drama por detrás, explica o drama, a injustiça sofrida. Sabe o que acontece? No fundo, a gente está querendo se desculpar. É implícito. Então, por isso não se conta história. Não se deve contar história. Não é nem por impaciência do padre, ademais, mas é para não ter esse fundinho de desculpa no tribunal de Deus. Que aí quem vai se desculpar diante de Deus, né? Aí seria um outro crime. 757. O que significam essas palavras? A confissão deve ser prudente. A confissão deve ser prudente significa que ao confessarmos os pecados, devemos servir-nos de termos mais modestos e que devemos guardar-nos de descobrir os pecados alheios. Às vezes tem palavras muito vulgares para certos pecados. Então, se busca a palavra que se entenda e a mais limpa possível. Principalmente pecados do 6º e 9º mandamento, não, porque em si mesmos já são vulgares, vulgaridade solta, mas não se usa o termo chulo e impuro, palavras corretas, por prudência. E depois a prudência como versa sobre também, aí a alma é o réu que tem que confessar os próprios pecados, não diz pecado de ninguém. Se o réu, o penitente, foi cúmplice de outro, se diz, eu induzi outra alma ao pecado. Não se diz o nome de ninguém na confissão, mesmo que o padre não conheça. Diz um fulano, um beltrano, uma outra pessoa e pronto. Nós não devemos dizer nomes de ninguém em confissão. E muito menos pecados dos outros, cada um confessa os próprios pecados. E outra característica da confissão, 758. O que significam essas palavras? A confissão deve ser breve. A confissão deve ser breve significa que não devemos ir falar de coisas inúteis ao confessor. Então, às vezes o tempo, tem pessoas que acham que a confissão bem feita é uma confissão demorada. Não é verdade, hein? Às vezes dá para confessar a vida de uma pessoa de, 40, 50 anos em 15 minutos, se for uma confissão geral. Porque é muito preciso, hein? É pegar os 10 mandamentos da pessoa em 10 anos. Padre, muitas vezes tanto mandamento, desde que eu respiro tal mandamento violado, desde que eu me movo do 7º ao último, e assim se faz uma confissão. Eu exagero na simplicidade da confissão, mas não precisa muita coisa. Agora é verdade que às vezes tem coisas que os senhores
não sabe se for um pecado, ele tem que explicar uma circunstância, né? Padre, aconteceu tal coisa, eu não sei se eu pequei, se eu consenti, aí tem que contar um pouco do que aconteceu para discernir se foi pecado ou não, se faltou um dos requisitos para que fora pecado mortal ou venial, mas fora disso, a brevidade da confissão, isso depende, quem confessa uma vez por mês, em 5 minutos faz uma confissão mensal. Quem se confessa a cada 3 meses, talvez um pouquinho mais. Quem se confessa com mais frequente, às vezes uma confissão dura menos que isso, também depende do padre, né? Mas não dá para fazer um sermão por cada pecado. Se pega um pecado e se faz uma explicação, cada padre tem a sua prudência, mas o penitente não tem que demorar muito, não é nem questão que tem muita gente, é porque não é necessário. Se nós demoramos, tem alguma coisa sobrando na confissão. Por ela ser simples, por ela ser sincera e por ela ser prudente, necessariamente ela vai ser breve. Padre, eu me acuso disso, pecados mortais tantas vezes, padre, não me lembro quantas, foram muitas, poucas, isso, tal coisa, fui omisso nisso, falta restituir tal coisa e pronto, amém. De todos esses que não me lembro, peço a Deus perdão, Senhor Padre, penitência, absolvição. É muito simples. Então a brevidade na confissão é uma característica muito importante. Às vezes falta porque como nós viemos do modernismo, e confissões mal feitas, que às vezes até os padres não deixam dizer tudo, né? Interromperam, tinha que jogar bola o padre, ou ir à praia. Falou, olha, chegou o Uber dele para viajar, apostolado nos litorais. Ah, tá bom, o resto Deus sabe, eu te absolvo, tchau, reze uma Ave Maria por mim que eu tô indo de férias. Pronto. Aí a pessoa ficou com um monte de pecados por dizer. Aí quando chega na tradição, tem que consertar tudo. Aí uma confissão dessa vai levar mais tempo? Bom, que leve o tempo que for necessário, mas não é normal pensar que tem que ser uma confissão de 2 horas. Não precisa. Se íntegra na simplicidade dos filhos de Deus, do arrependimento próprio dos filhos de Deus, vai ser simples e vai ser breve também. 759. Mas o dever de confessar a outro homem os próprios pecados não será muito custoso, sobretudo se são muito vergonhosos? Aí responde o catecismo, ainda que o confessar a outro homem os próprios pecados possa ser penoso, é necessário fazê-lo, porque é de preceito divino. Tem coisas que é preceito eclesiástico, por exemplo, abster-se de carne às sextas-feiras. Quem manda isso é a igreja. Se procurarmos no Evangelho, não está escrito para não comer carne na sexta-feira. Agora, quem nos manda confessar, são 2 preceitos. Deus, que disse lá no Evangelho, de quem confessardes os pecados serão perdoados, de quem não confessardes serão retidos, perdoardes. Então, se dá o poder dos apóstolos perdoar os pecados, se subentende que os que estão baixo dos apóstolos devam se confessar. Então, preceito divino. E aí em São João que disse, nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda maldade. Então, há um preceito divino. Aí a igreja manda confessar-se ao menos pela Páscoa da ressurreição, uma vez por ano. Então, 2 preceitos, mas o que pesa mais é o divino, e depois para que seja cumprido a igreja também nos obriga, pelo menos uma vez por ano. E de outro modo não se pode obter o perdão dos pecados cometidos. Além disso, a dificuldade de se confessar é compensada por muitas vantagens e grandes consolações. É por isso, aqui um parênteses, o católico que sabe confessar com sinceridade, até a sua mente fica sadia. Porque é uma tortura carregar uma incerteza, porque quem sabe se Deus perdoa a gente ou não sabe. Imagine um protestante que faz um monte de estupidezes, a começar pela sua opção religiosa, aí mata, rouba, adultera e chega no pé da cama, pede o perdão ao Senhor Jesus, vai dormir em paz, como uma ovelha inocente. Quem lhe garante que Deus perdoa isso? Ninguém. Por quê? Porque não tem nenhum exercício de arrependimento. A vergonha de dizer a outra pessoa, querendo ou não, causa um constrangimento sadio, porque isso nos impede a ter contrição. E essa psicologia da confissão, dentro dos meios católicos, garantiu em nós a sanidade mental, hein?
Porque vamos ao princípio da igreja, que eram bárbaros. Matar era o pão de cada dia que eles comiam, e não é uma pessoa, 10, 20, 30. Canibais também, que comiam pessoas, se converteram, índios, hein? África, tribos canibais também, se converterem, se confessarem e se arrepender de tantas coisas macabras e não carregar uma tortura na sua mente, porque sabe que Deus lhe perdoou. Isso é um alívio imenso, e nós temos o quê? Uma certeza que brota de um arrependimento que Deus causou e de um poder do sacramento, das palavras eu te absolvo. Quem está dizendo é nosso Senhor pela boca do sacerdote, então dá um alívio que a mente da pessoa também sai em paz, a alma e o corpo também goza dessa paz do perdão de nosso Senhor. Isso é próprio do católico. Por isso vamos entender toda essa enfermidade mental hoje que reina na sociedade. Por quê? Porque não tem confissões. Para se confessar com o modernista tem que marcar a hora, hein? E é essa confissão que ele disse, 5 minutos que o padre vai sair para jogar o truco na praça, no melhor dos casos mais piedosos, e sem tocar o válido, o inválido, duvidoso, do não duvidoso, isso, bom. E depois as pessoas não têm mais consciência do pecado, então vive numa paz falsa e o verme da consciência vai corroendo as consciências. Por isso tem muita gente hoje que vão a um psicólogo e precisa de um confessionário, não? E às vezes das duas coisas. E é próprio dessa enfermidade da mente do homem, o fato do demônio ter afastado as almas do confessionário. Agora vamos ver do modo de se confessar. Aqui é uma questão mais prática. Questão 760. Como vos apresentareis ao confessor? Aí ponho-me de joelhos aos pés do confessor e digo. Então assim, as mulheres põem o seu véu, cobrindo a sua cabeça. Aí se ajoelha e imediatamente diz, abençoai-me, Padre, porque pequei. Aí o padre vai fazer uma oração, né? Domino sit in corde tui labis tui riti confitereas omnia peccata tui in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Aí a pessoa faz o sinal da cruz. Quer dizer o quê? Que o Senhor esteja no teu coração e nos teus lábios para que confesse competente e dignamente todos os seus pecados. Aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se a pessoa não pode se ajoelhar, pode se confessar sentada. Não é inválido. Está com as pernas quebradas, um doente, uns estão de muleta, até se sentar tem grandes dores, constrangimentos, para se levantar logo após, em pé também. Aí o padre fica em pé e atende em pé, mas estando sadio, de joelhos. Com os dois joelhos no chão, no genuflexório e no confessionário. Tem que ser os dois. Depois, inclino-me humildemente para receber a bênção e faço o sinal da cruz, quando o padre traçar o sinal da cruz no ar. Depois de feito o sinal da cruz, que direis? Depois de ter feito o sinal da cruz, direi, eu me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria. Aí se reza, é um dos modos, cada devocionário, cada nação, cada lugar tem um modo de se confessar, são costumes. Mas um dos costumes que o catecismo está ensinando é o seguinte, depois de ter feito o sinal da cruz, aí reza o Confiteor, pode ser em português. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso e a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo e a ti, Padre, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Minha culpa, minha tão grande culpa. Pausa. Padre, eu confessei a última vez, há um mês, cumpri ou não a penitência e me acuso de... Aí diz os pecados que se lembra. Depois de ter dito todos os pecados, minha culpa, minha máxima culpa. Por isso peço a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo e a ti, Padre, que eu regoeis por mim a Deus nosso Senhor. Pronto. Não tem arte contrição? Aí o padre vai dar o conselho. Já rezou um ato de contrição imenso e dos mais poderosos, que é o mesmo da missa. Pode fazer em latim ou em português. Aí o que vai acontecer? O padre vai fazer uma oração, Misereatur Vestra, vai dar um conselho. E se a pessoa se lembrar de alguma coisa, interrompe o padre, pede licença,
Padre, mais uma coisa, esqueci de dizer tal coisa. Pronto. Aí o padre ouve, ele vai aconselhar, se ele está aconselhando, padre, mais uma. Interrompe com licença, mas esqueci tal coisa. E diz, pronto, aí depois o padre vai dar a penitência, conselho, penitência, absolvição e vai embora. Esse é o meio. Tem padres que infartam se os senhores chegarem com o Confiteor Deus, Confiteor Deus Onipotente, porque demora mais, e se vem 80 pessoas assim, vão infartar um padre. Então pode ser de outro modo, o modo mais simples. Faz como princípio, se ajoelha, padre, dai-me a vossa bênção porque pequei. Depois o padre faz oração, faz o sinal da cruz, quando ele fizer o sinal da cruz ao ar. Padre, minha última confissão foi há 1 mês ou 15 dias, seja qual for, não me lembro aproximadamente, 1 mês, cumpri ou não a penitência e me acuso de tal, diz tudo que se lembrar. E depois o padre vai dar um conselho, penitência, absolvição. Enquanto o padre está dando absolvição, a pessoa reza um ato de contrição. Pode ser qualquer ato de contrição, em voz alta, de tal modo que o padre ouça, mas não precisa ser tão alto para não interromper o sacerdote e também não precisa se desgoelar no confessionário, não? Uma voz do mesmo volume que foi a acusação dos pecados. É o modo mais simples de se confessar. Aí segue o catecismo, né? Depois de ter feito o sinal da cruz, eu direi eu pecador. Aí depois, que direis? Confessei-me em tal tempo e por graça de Deus recebi a absolvição, ou não, tem pessoas que não receberam antes, diga, não recebi a absolvição. Cumpri a penitência ou não cumpri a penitência, fui à comunhão ou não fui à comunhão, em seguida faz a acusação dos próprios pecados. Aí terminada a acusação dos pecados, que direis? Direis, acuso-me ainda de todos os pecados da minha vida passada, especialmente contra tal qual virtude. Então posso desenterrar um lá do passado, principalmente quando são pecados veniais confessados, né, para garantir o arrependimento, e tal coisa da vida passada, me acuso. Aí o catecismo dá aqui, por exemplo, contra a pureza, contra o 4º mandamento, etc. E depois dessa acusação, que direis ainda de todos esses pecados, aqueles que eu não me lembro, peço a perdão a Deus de todo o coração, e a vós, Padre, penitência e absolvição. É um meio de se confessar. Concluída assim a acusação dos pecados, que mais resta a fazer, né? Concluída a acusação dos pecados, é necessário ouvir com respeito o que disser o confessor, aceitar a penitência com sincera vontade de cumpri-la, e enquanto ele dá a absolvição, renova-se o ato de contrição. É o seguinte, se o padre passa uma penitência que os senhores não podem, não vão conseguir cumprir, os senhores têm que falar com o padre. Se o padre manda rezar 8 rosários de joelhos, fala, olha padre, eu não vou conseguir fazer de joelhos. Daí o padre tem que mudar, porque que adianta o padre dar uma penitência que os senhores não vão conseguir cumprir? Ele tem que ser sincero. Manda jejuar, põe água 3 dias. Padre, eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque meu açúcar baixa, eu não sei jejuar, não consigo. Tem que ser sincero, hein? O padre muda de penitência. Rezar uma via sacra carregando uma cruz de 80 quilos às costas. Padre, eu não consigo. Aonde vai arrumar essa cruz? Pega o irmão e põe as costas. É uma grande cruz. Ou a esposa para outros, ou o esposo. Mas então, às vezes tem mais de 80 quilos. Mas em todo caso, tem que falar, padre, eu não consigo. Não vou conseguir. Aí o padre muda a penitência. Mas quando os senhores aceitam a penitência, tem que cumprir a penitência do jeito que o padre falou. Se o padre não deu detalhes, então não existem. Agora, se ele deu detalhes, ao detalhe. Se mandar ir de joelhos na frente da imagem de São José e rezar a ladainha da Santíssima Virgem, tem que ir à imagem de São José, se ajoelhar e rezar a ladainha. Se ele mandou rezar uma ladainha, por exemplo, pode rezar na frente de São José, de São Pedro, de São Paulo, em pé de joelhos. Se ele falar que é de joelhos, tem que ser de joelhos. Se o padre não determinou o modo, então não existe esse modo. Entende? O padre, ao dar a penitência, tem que ser determinado o exercício ou o que tem que ser feito. Se ele não determinou ao detalhe, os detalhes não existem.
Mas a obra sempre tem que ser determinada para ser uma penitência válida. Eu não posso falar, reze o que você quiser, isso não é determinado. Eu tenho que mandar uma oração, uma prática de virtude tal, uma esmola, o que for, mas tem que ser um ato concreto. Depois de receber a absolvição, o que há de fazer? Depois de recebida a absolvição, é preciso agradecer a Nosso Senhor, cumprir quanto antes a penitência e pôr em prática os avisos do confessor. Tem pessoas que não dão atenção aos conselhos, hein? Porque às vezes as pessoas estão com uma avidez que não é uma coisa errada, de dizer os pecados, tem que dizê-los sim todos, mas acham que os conselhos do padre é só para a gente bater um papo, para relaxar um pouco e vai embora. Não, os conselhos do padre é a mesma coisa que é o médico e receber os conselhos de um médico para curar as nossas doenças. E tem que ser ouvido, hein? É tão importante quanto ouvir o sermão da Santa Missa. Porque o sermão às vezes não nos atinge, mas ali no confessionário o padre está com o dedo dentro da ferida da alma, conhecimento das fraquezas da alma, e ele tem que dar um conselho que possa ajudar naquelas dificuldades pessoais que a nossa alma está exposta diante de Deus, nua e chagada, e o padre está enxergando e tem que atuar como médico.